Se você olhar para a sua conta hoje, vai perceber uma coisa desconfortável. O dinheiro entra, mas nunca fica. E o pior não é isso. O pior é que você acha que está fazendo tudo certo. Trabalha, paga contas, evita exageros, e mesmo assim, no final do mês, parece que alguém invisível está drenando tudo. Mas deixa eu te falar uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você não está sendo roubado pelo sistema. Você está sabotando o seu próprio dinheiro todos os dias, em silêncio. E enquanto você não perceber isso, não importa quanto você ganhe, você sempre vai sentir que está correndo, sem sair do lugar. Agora presta atenção nisso. Nos próximos minutos, você vai enxergar coisas que talvez ninguém nunca te mostrou sobre dinheiro. Não são dicas genéricas, não são fórmulas mágicas. São padrões invisíveis que se repetem na vida de quem nunca consegue sair do mesmo lugar financeiro. E quando você entende isso, algo muda. Você começa a enxergar decisões que antes passavam despercebidas. Você começa a perceber hábitos que parecem inofensivos, mas que estão te mantendo preso. E o mais importante, você vai entender exatamente o que precisa mudar para começar a construir liberdade financeira de verdade. A maioria das pessoas acredita que o problema está no salário, que se ganhasse mais, tudo estaria resolvido. Mas isso é uma ilusão confortável, porque a verdade é mais dura. Existem pessoas que ganham muito e continuam quebradas, e existem pessoas que ganham menos, mas constroem patrimônio. Isso não é sorte, isso é comportamento, isso é mentalidade. E enquanto você continuar tratando o dinheiro da mesma forma que sempre tratou, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Porque riqueza não começa no bolso, começa na forma como você pensa, decide e age todos os dias. E para deixar isso ainda mais claro, hoje eu vou te mostrar 10 princípios que revelam exatamente onde você está errando e como corrigir isso. Não são regras bonitas para postar. São verdades desconfortáveis que separam quem constrói riqueza de quem apenas sobrevive financeiramente. Se você prestar atenção até o final, você não vai sair desse vídeo igual entrou. Porque você vai começar a enxergar seu dinheiro com outro nível de consciência. E isso muda tudo. Primeiro princípio, você trata dinheiro como recompensa, e não como ferramenta. A maioria das pessoas trabalha a semana inteira, e quando recebe, sente que merece gastar. E até faz sentido, emocionalmente, mas financeiramente, isso é um erro silencioso. Porque toda vez que você associa dinheiro com alívio imediato, você enfraquece seu futuro. Um exemplo simples, aquela compra por impulso no final do dia. Parece pequena, mas repetida por meses, vira um padrão. E esse padrão te impede de acumular. Frase de impacto: quem trata dinheiro como prêmio, nunca constrói patrimônio. Segundo princípio, você quer parecer rico antes de ser rico. Isso aparece em detalhes. Roupas, celular, estilo de vida. Não é sobre necessidade, é sobre aprovação. E isso custa caro, porque você começa a gastar para manter uma imagem, não para construir uma realidade. E o problema é que essa imagem não gera retorno, só gera gasto. Enquanto isso, quem realmente constrói riqueza, muitas vezes passa despercebido, vive abaixo do padrão, enquanto acumula em silêncio. Frase de impacto: quem vive para impressionar, paga com o próprio futuro. Terceiro princípio, você subestima o poder do pequeno dinheiro. A maioria ignora valores baixos. Ah, é só isso. E é exatamente assim que o dinheiro vai embora. Porque não é sobre um gasto grande, é sobre dezenas de pequenos vazamentos. Um café aqui, uma assinatura ali, um delivery desnecessário. E quando você soma, percebe que está deixando o dinheiro escapar todos os dias. E o problema não é o valor, é o hábito. Frase de impacto: riqueza não se perde de uma vez, ela se dissolve aos poucos. Quarto princípio: você não dá direção para o seu dinheiro. Se você não decide para onde ele vai, ele simplesmente some. Isso é automático. Porque dinheiro sem propósito vira consumo. E consumo sem consciência vira ciclo. Um exemplo claro: você recebe, paga contas, gasta o resto, e no fim, não sabe exatamente onde foi parar. Isso não é falta de dinheiro, é falta de controle. Frase de impacto:
Dinheiro sem direção sempre encontra um jeito de desaparecer. Quinto princípio: você depende de esforço e não de estratégia. Trabalhar mais parece a solução, mas não é. Porque esforço sem estratégia só aumenta o desgaste, não o resultado. Você pode trabalhar todos os dias e ainda assim não sair do lugar financeiro. Porque o jogo do dinheiro não é sobre esforço, é sobre decisões inteligentes. E aqui vai um alerta importante. Fica até o final, porque o último princípio é o que realmente separa quem constrói riqueza de quem apenas trabalha. Sexto princípio: você não constrói ativos, só paga contas. A maioria vive assim. O dinheiro entra e já tem destino certo: contas, dívidas, consumo. Mas não sobra nada para construir algo que gere retorno. E esse é o grande problema. Porque enquanto você não cria fontes de renda, você sempre vai depender do seu tempo. E tempo é limitado. Frase de impacto: quem só paga contas, nunca constrói liberdade. Sétimo princípio: você reage ao dinheiro, em vez de controlar. Quando aparece um gasto inesperado, você se adapta. Quando sobra um pouco, você gasta. Ou seja, você reage ao que acontece, em vez de ter um plano. E isso te coloca sempre na posição de quem corre atrás. Enquanto quem constrói riqueza, antecipa, planeja e decide antes. Frase de impacto: quem vive reagindo ao dinheiro, nunca assume o controle dele. Oitavo princípio: você busca atalhos. Ganho rápido, oportunidade imperdível, dinheiro fácil. Isso atrai, porque parece solução. Mas quase sempre é distração. Porque riqueza real leva tempo. E quem tenta acelerar demais, geralmente perde o pouco que tem. Frase de impacto: quem busca atalhos, geralmente volta mais longe do que começou. Nono princípio: você não suporta o processo. Quer resultado rápido, crescimento imediato, mudança instantânea. Mas dinheiro funciona como construção. É repetição, consistência, disciplina. E isso não é emocionante, é silencioso. E é exatamente por isso que poucos fazem. Frase de impacto: quem não aguenta o processo, nunca vive o resultado. Décimo princípio: você não pensa no longo prazo. E esse é o mais perigoso de todos, porque tudo parece pequeno no presente. Mas quando você acumula decisões erradas por anos, o impacto é enorme. E o contrário também é verdadeiro. Pequenas decisões corretas, repetidas por tempo suficiente, mudam completamente o jogo. Frase de impacto: o longo prazo não perdoa, mas recompensa quem entende ele. Agora deixa eu te mostrar uma coisa importante. Se você continuar ignorando esses padrões, nada muda. Você pode até ganhar mais, mas vai continuar no mesmo ciclo. Porque o problema não é quanto você ganha, é como você pensa e age com o dinheiro. E isso define tudo. Cada escolha pequena, cada decisão diária, está construindo ou destruindo seu futuro financeiro. E o mais assustador é que isso acontece sem você perceber. Mas a boa notícia é que isso também significa que você pode mudar. Não amanhã, não quando ganhar mais. Agora, começando pelas pequenas decisões. Começando por parar de repetir os mesmos padrões. Porque liberdade financeira não é um evento, é uma construção diária. É disciplina quando ninguém está vendo. É escolha quando seria mais fácil gastar. É visão quando tudo ao redor incentiva o contrário. Se esse vídeo fez sentido para você, tem uma coisa simples que você pode fazer agora. Se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que ainda estão presas nesse ciclo, sem perceber. E me responde nos comentários, qual desses princípios você mais percebeu na sua vida hoje? Quero saber exatamente onde você está, porque é aí que começa a mudança. E nunca esquece disso. Águias não voam baixo. Elas enxergam longe e tomam decisões com visão. Enquanto a maioria vive no automático, quem constrói riqueza vive com estratégia. E a partir de hoje, ou você continua repetindo os mesmos padrões, ou começa a agir como alguém que nasceu para construir algo muito maior.